E em estúdio, para fazerem a análise da semana, está Ricardo Líbano, analista da Agi Markets, e Jorge Guimarães, do Banif Investment. Boa tarde a ambos e obrigado por estarem neste fecho de contas. Começando por si, Jorge, e olhando para esta notícia que certamente faz a atualidade, não haveria como fugir. Uma primeira reação a este acordo. Foi um sucesso, como se tem podido ler ao longo desta sexta-feira? Em primeiro lugar, boa tarde. Foi um sucesso, enfim, isto chegou-se a um acordo finalmente. Finalmente foi possível concretizar o PSI grego e concretizar uma redução na dívida da Grécia, num total de cerca de, enfim, nas bonds, nas obrigações sob a lei grega, de cerca de 177 bilhões de euros, incluindo as que vão ter que ser ativadas as CACs, as famosas CACs, cerca de 20 bilhões de euros, portanto, perto de 200 bilhões de euros que vão ser alvo de uma operação de troca. É um sucesso porque se conseguiu dar um passo. É um sucesso porque se fossem concretizadas as expectativas da União Europeia, de quem fez o acordo, em 2020 a Grécia tinha um rácio de dívida sobre o PIB de 120%. Mas o que é verdade é que no fim deste ano, mesmo depois disto, tem um rácio de dívida sobre o PIB de 160%, se as coisas não se deteriorarem muito. Portanto, é um sucesso, mas enfim, é um sucesso dentro de uma situação complicada. Ricardo, acaba por ser um voto de confiança para as políticas que têm sido tomadas no seio da Europa, como disse Venizelos esta manhã no Parlamento, ou foi, e pegando um pouco também nas palavras aqui do Jorge, a falta de alternativas nesta altura? Eu penso que foi mais falta de alternativas. Basicamente, temos aqui uma inevitabilidade no que diz respeito à resolução deste problema. Tem que se tentar, pelo menos, adiar o problema, e foi isso que se conseguiu fazer com este acordo. No que diz respeito às políticas, a resposta que a Grécia tem dado às exigências não tem sido a melhor, a mais cabal. Portanto, nesse aspecto, penso que não há aqui, pela parte do mercado, os privados não chegam a este acordo por via de deixarem que realmente estão a tomar os passos corretos no que diz respeito à resolução da crise. Antes pelo contrário, basicamente aquilo que está a passar é tentar minimizar um problema que existe e, neste caso, que não está de todo resolvido. Basicamente, em 2014, muito provavelmente a Grécia terá que recorrer a um novo pedido de ajuda, se ainda se mantiver no euro. Olhando para esta questão por um outro prisma, estamos no início do caminho da resolução de toda esta crise de dívida soberana, ou está-se apenas a adiar um problema que pode não vir a ter solução? Enfim, estamos certamente mais perto da resolução da crise, qualquer ela que seja. E esta é uma crise bastante profunda que tem que ser resolvida através de vários passos. Este é mais um passo. Se é o passo final e o passo mágico que vai resolver a crise, diria que não. As interrogações mantêm-se, a situação fiscal da Grécia é bastante complicada, mas é sem dúvida um passo para a resolução da crise. Não é estranho que alguns fundos de pensões gregos não tenham aceitado esta troca de dívida? Enfim, não aceitaram, mas vão ser obrigados através das CACs. Vão ser compelidos a aceitar, não é? Mas acaba por ser um pouco o reflexo das internas que existem na Grécia, o facto de não aceitar? Ou é apenas olhar para isto como um negócio que não compensa? Eu acho que eu apostaria mais na segunda hipótese, até porque é complicado estar a perceber se é alguma coisa comum ou se é uma soma de fatores individuais que leva a essa situação. Eu não faria uma leitura sistémica dessa situação, dessa recusa de ir a... Ricardo, a ativação, a necessidade de ativar estas CACs acaba por levantar aqui um precedente que pode mudar toda aquela que tem sido a tendência no mercado de dívida, na própria compra de obrigações de países soberanos. Sem dúvida. O mercado apercebe-se que realmente não pode encarar o mercado de dívida como encarou até agora, quer dizer, principalmente o mercado de dívida soberana, obviamente. Esta questão das CACs provavelmente poderá despoltar a execução dos CDS. Pode-se chegar ao ponto e é provável que assim aconteça, de ser encarado isto como um evento de crédito, e está-se a abrir aqui um precedente que, para já, os responsáveis da União Europeia tentaram sempre descartá-lo, mas que parece
Pode não se vir a efetivar, mas acho muito difícil que assim não aconteça, e o mercado há de perceber e percepciona realmente que é um evento de crédito, aquilo que estamos a ver. Quer dizer, não há aqui uma aceitação deste acordo voluntária, por assim dizer, não é? Basicamente há uma parte dos credores que voluntariamente não aceitaram, simplesmente vão se ver obrigados a fazê-lo. Portanto, há aqui uma mudança, um início, se calhar, de uma mudança de paradigma, porque há uma série de questões que vão ser levantadas com esta realidade agora desta reestruturação de dívida, não só a questão das CACs, o evento de crédito, o panorama futuro, ou a perspectiva futura para aquilo que poderá vir desta situação e a difícil resolução da crise que temos vivido nos últimos tempos, pode-se realmente estarmos aqui a ver um cenário completamente diferente do futuro daquilo que nós podíamos imaginar há uns tempos atrás. Há uma questão que eu gostaria de ouvir a opinião de ambos, que é, estamos a olhar para estes números, um número bastante expressivo, 95,7% dos credores, considerando a ativação das CACs, que aceitaram esta troca de dívida. Mas se olharmos para estes quase 96%, referem-se apenas à dívida emitida sob a lei grega, que daqui para a frente vai certamente mudar, precisamente para evitar situações como esta. Ou seja, quando a Grécia, num futuro não muito próximo, mas a médio prazo, puder ou conseguir regressar aos mercados para fazer emissão de dívida de forma autónoma, vai ter que mudar as regras, ou não? Eu diria que será mais provável que num futuro mais ou menos longínquo a Grécia consiga emitir normalmente nos mercados. Eu diria que essas obrigações, como eu digo, num tempo futuro, muito provavelmente serão regidas por uma lei inglesa, diria que será o cenário mais provável. Mas também é verdade que a Grécia está tão longe de vir aos mercados e emitir dívida por si só, que numa emissão normal, que essa é uma questão que só se porá, de facto, a médio e longo prazo. Ricardo. Para já, no que diz respeito a estes 95,7%, há uma parte desta percentagem que é sobre a dívida inglesa, que é sobre as leis inglesas. Que é sobre, portanto, houve realmente uma aceitação voluntária, portanto, um acordo voluntário, portanto, acabou por ser voluntário uma parte, 69% dessa parcela das obrigações. Agora, no que diz respeito à alteração das regras, sem dúvida alguma que as regras vão ter que mudar. Agora, se a alteração das regras vai promover um sentimento mais positivo por parte do mercado no que diz respeito às obrigações gregas, é que eu acho que definitivamente não. Acho que será muito difícil o mercado estar disposto a estar disposto à Grécia. Estar disposto à Grécia. Estar disposto à Grécia. Exatamente porque abriram-se aqui uma série de precedentes. Não há, penso que a percepção do mercado é que não há grande solução à vista para a questão grega. Por isso, grande parte do mercado encara com grande probabilidade a possibilidade da Grécia ter mesmo, efetivamente, de sair da zona euro, ou então terá que se arranjar aqui uma solução que até agora ainda não foi sequer discutida por parte dos responsáveis da União Europeia, no sentido de salvar a Grécia e de manter a Grécia no euro. E isso seria, se calhar, dar uma linha de crédito sem juros à Grécia por tempo indeterminado, quer dizer, e não parece que isso venha a acontecer. O que é que a ativação dos credit default swaps pode implicar para os mercados? Eu penso que, acima de tudo, o mercado já está a descontar, de alguma forma, essa eventualidade. De qualquer forma, não sendo um impacto muito significativo, penso eu, de acordo com os dados que temos, penso que o impacto não será muito significativo. Está-se a abrir um precedente. E está-se a abrir um precedente e o risco que isso tem e que isso traz para outros países que estão numa situação muito idêntica à da Grécia, como os outros países da periferia da Europa, e principalmente, não tanto Portugal, mas mais Espanha e Itália, podem vir a ser pressionados e de uma forma que depois poderá conduzir a que as coisas saiam um bocadinho do controle dos responsáveis políticos para conterem de alguma forma o alastrar desta crise, não é? Jorge, vamos ter investidores de alguma forma mais cautelosos daqui para a frente quando se tratar de comprar dívida soberana? Olhando para casos de países que também estão muito pressionados nesta altura, Portugal, Espanha, a própria Itália. Sem dúvida nenhuma, mas isso é uma situação que, desde que a crise soberana começou, alguns no final de 2009, é uma situação que tem vindo a verificar-se, e não é por acaso que as taxas de juros as yields da dívida pública portuguesa, italiana, espanhola,
já para não falar da Grécia, irlandesa, inclusive a francesa em determinado ponto do tempo, foram variando tanto em relação ao referencial das taxas sem risco que neste momento é a Alemanha na Europa. Portanto, sim, sem dúvida nenhuma, houve uma mudança de paradigma que não começou agora, não é por causa do PSI, começou diria há 2 anos, com o despoltar todo daqui da crise grega. Olhando para a questão portuguesa, no meio de toda esta bola de neve, o facto de se ter evitado um default desordenado pode de alguma forma aliviar as pressões a que se tem assistido no mercado secundário? Acho que é preciso ver 2 ângulos da questão portuguesa. Em primeiro lugar, objetivamente é bom que se tenha evitado um default desordenado. No entanto, os mercados ao longo da última semana parece que se começaram a focar em Espanha, não tanto em Portugal. De facto, é verdade que as yields da dívida pública portuguesa praticamente não, desde o início do ano, não acompanharam o movimento positivo de Espanha e de Itália, especialmente de Itália. Mas na última semana, desde que o Primeiro-Ministro espanhol assumiu que não ia cumprir o objetivo de dívida pública, o mercado começou a aumentar as suas preocupações sobre Espanha. E tanto é que os spreads de dívida espanhola alargaram durante esta semana. Assistimos a uma performance menos positiva do mercado de ações espanhol, e o que é facto é que os mercados parecem estar focados em Espanha, porque o que é verdade é que o Primeiro-Ministro espanhol, numa altura em que se assinava um programa de ajustamento fiscal, o Fiscal Compact, veio imediatamente dizer que não cumpria o objetivo. Eu acho que o mercado não tinha esperança nenhuma que a Espanha cumprisse o objetivo. No entanto, o timing do anúncio de que não ia cumprir o objetivo acabou por ter impacto negativo nos mercados. Portugal pode aproveitar, Ricardo, este acordo alcançado na Grécia? Eu penso que, obviamente, não se trata de aproveitar Pegando, por exemplo, nas declarações de Pedro Passos Coelho esta semana, que dizia que o mercado secundário não tem olhado ou não tem refletido aquilo que tem sido o trabalho do Governo, ao nível das medidas impostas pela Troika. O mercado secundário, por muito que o Governo haja de acordo com aquilo que foi traçado pela Troika e cumpra os objetivos traçados pela Troika. Os próprios objetivos traçados pela Troika têm por trás uma série de pressupostos que já se viu que dificilmente se vão verificar nos próximos tempos. E o mercado interpreta basicamente o cenário que vê no futuro. E o cenário não é brilhante para Portugal, e o mercado está a descontar a possibilidade de Portugal ter eventualmente de pedir novamente ajuda. A possibilidade de Portugal recorrer aos mercados em 2013 é remota e dada a atual situação, é muito complicado que Portugal consiga ir ao mercado em 2013 e, portanto, o mercado vai descontando isso mesmo. Por muito que Portugal se esforce para atingir os objetivos traçados, o contexto internacional também não está a ser favorável e, por essa via, dificilmente Portugal vai conseguir atingir alguns dos objetivos que são propostos e o mercado está a descontar isso mesmo e está a pressionar as yields da dívida pública portuguesa. Não me parece que o mercado esteja a ser ingrato, porque, quer queiramos, quer não, há uma diferença entre aquilo que são as yields gregas e o que são as yields portuguesas. E há uma diferença entre o que são as yields gregas e as yields espanholas ou italianas. E penso que, basicamente, o mercado está a ter uma abordagem racional àquilo que se apresenta. E basicamente as perspectivas para Portugal não são as melhores. Esperemos que venha uma lufada de ar fresco e de otimismo e de bons resultados e algum milagre se apresente para que as coisas se mudem, porque de acordo com as últimas indicações que temos, muito dificilmente Portugal evitará a eventualidade de ter que pedir novamente ajuda, porque ir aos mercados em 2013 parece muito ambicioso. Precisamente, Ricardo, já respondeste à minha próxima questão, mas coloco também ao Jorge. É ficção pensar que Portugal pode, sensivelmente em setembro do próximo ano, financiar-se de forma autónoma nos mercados? Eu acho que é muito complicado que Portugal, em setembro do próximo ano, imite a dívida longa. Não nos podemos esquecer que Portugal tem vindo a financiar-se nos mercados em prazos curtos, a vender bilhetes do Tesouro, assim como a Grécia continua a financiar-se nos mercados a vender bilhetes do Tesouro, uma vez que os bilhetes do Tesouro ficaram fora desta reestruturação da dívida. Portanto, essa parte, de facto, Portugal continua a ir aos mercados, continua a ir em prazos curtos em bilhetes do Tesouro. Sim, mas olhando para as obrigações do Tesouro, nomeadamente a prazos mais longos... Eu acho que Portugal não tem interesse nenhum em ir ao mercado vender dívida, nem sequer se faria qualquer sentido vender dívida com taxas de 10, 12, 15%. Portanto,
Na situação atual, acho muito complicado Portugal ir ao mercado vender dívida longa, a não ser que as coisas melhorem bastante até setembro do ano que vem, vejo isso com alguma dificuldade. Fazendo uma espécie de diagnóstico agora mais a longo prazo, mais geral e genérico em relação a toda esta situação da zona euro, é uma situação que tem ficado, ou é um tema que tem ficado um pouco nos últimos dias de fora, porque estamos centrados nesta operação em concreto, mas a Grécia ainda tem condições para se manter na zona euro? Vamos ver. Um país não pode ser expulso da zona euro, um país tem que solicitar sair da zona euro. Essa é uma das cláusulas. Eu diria, sem querer fazer aqui juízos de valor sobre o governo alemão, mas provavelmente uma parte da opinião pública alemã, e se calhar até uma parte do governo alemão, gostaria de forçar a Grécia a pedir para sair do euro. Mas a Grécia objetivamente não pode ser expulsa da zona euro. Eu acho que os políticos gregos que estão neste momento no governo e a maioria da opinião pública grega ainda vê vantagens em estar no euro. Apesar da situação se ter deteriorado substancialmente, ainda vê vantagens em estar no euro. Portanto, enquanto essa situação decorrer, a Grécia vai tentar ficar no euro por todas as formas que consiga. Se a situação social e financeira e política na Grécia se continuar a deteriorar, se tivéssemos partidos extremistas a terem acesso ao poder, mais do que já têm neste momento, e houvesse uma convulsão social ainda maior, e as pessoas começassem a questionar as vantagens de estar ou não no euro, aí sim, aí poderia. Mas tem que ser sempre a Grécia a pedir para sair, a Grécia não pode ser expulsa do euro. Ricardo, olhando para a mesma questão que fiz ao Jorge, compensa mais à Grécia estar no euro ou sair dele? É outra das questões que normalmente as populações colocam sempre nestas alturas. Em Portugal também temos assistido a esse tipo de comentários. Parece que é mais vantajoso manter-se neste grupo do euro. Isso, nós vamos encontrar sempre argumentos a favor, e contra. Do meu ponto de vista, se a Grécia sai do euro, vai ser bastante penoso num curto prazo e mais penoso do que será se mantiver no euro durante os próximos anos. Portanto, o impacto imediato de uma saída do euro seria catastrófico para a Grécia. Muitas vezes, e aquilo que se diz e aquilo que se sabe, é que esse tipo de quebras e esse tipo de eventos promovem depois uma recuperação, podem promover depois uma recuperação mais sustentada no muito longo prazo, quer dizer, obviamente, no que diz respeito à situação económica da Grécia. Agora, a mim, do meu ponto de vista, para a zona euro, o melhor será tentar arranjar uma solução para esta questão, sendo que não se vislumbra uma solução pacífica, nem nada que se pareça, mas penso que para a zona euro não há grande interesse em que a Grécia saia, porque vai-se alterar aqui, vai-se questionar a própria moeda única, vai-se pôr em causa uma série de questões que se calhar não interessa nada estar a ir por esse caminho, porque depois os próprios países do bloco mais poderoso da União Europeia vão ser prejudicados por isso, e se calhar não tem essa intenção, com certeza. Agora, para a Grécia, obviamente, num curto prazo teria um impacto gravíssimo. No longo prazo podia ser a solução para um problema, porque aquilo que se vê com as soluções que se têm encontrado, com os sucessivos bailouts, etc., é que a Grécia está a entrar num caminho insustentável e de uma impossibilidade extrema de voltar a crescer e de voltar a ter uma atividade económica minimamente normal, não é? Ricardo Líbano, Jorge Guimarães, muito obrigado pela vossa análise. Está feito então o balanço da semana.